testing her. Eu estava testando a Suzy. It's a pleasure to be with you again this morning. É um prazer estar com vocês novamente essa manhã. What a wonderful time of praise and worship to God, right? Que tempo maravilhoso de louvor e adoração a Deus, né? Can we thank the ones who lead us in worship? Vamos agradecer aqueles que nos lideraram no louvor. It's just beautiful to be able to sing and worship God together. É maravilhoso, bonito a gente poder cantar e adorar ao Senhor juntos. And sometimes I stop and I think, man, heaven is going to be amazing. E às vezes eu paro e penso, gente, o céu vai ser maravilhoso. This is what we're going to do. É isso que nós vamos fazer. We're just going to have the topic of off our lips is going to be praise and worship to God. Nós vamos ter esse tema de oferecer os nossos lábios em adoração ao Senhor. So we're going to continue on with our topic. Então nós vamos continuar com o nosso tema de ontem, Whoever is a friend warns. que quem avisa amigo é. And we're going to go to 2 Timothy chapter 3 verse 16. Então nós vamos começar com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. So how many of you, as far as put on your oxygen mask already this morning? Quem de vocês aqui já colocou sua máscara de oxigênio essa manhã? Right? Certo? Needing to breathe it in deeply. Aprendendo a respirar profundamente. The second part of the verse that we're going to look at. A segunda parte do versículo que nós vamos olhar hoje. So let's read the verse together and then we're going to focus on one little phrase this morning. Então nós vamos ler o versículo juntas, como fizemos ontem, e depois nós vamos Okay. ver a segunda Let's parte do stand up. versículo. Vamos Stand levantar, todo mundo em pé. Take advantage of stretching out a little Vamos lá, bit. alonga um pouquinho, se estica. Okay, so let's start reading together. Então vamos ler juntas. Right here. Vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. So the second part, you can sit down. Agora Thank you. podem You sentar, sounded por favor. amazing. Tava maravilhoso, vocês estavam ótimas. The part we're going to focus in on today that scripture is we saw last night is God breathed. Bom, então a parte que nós vamos ver hoje é a seguinte. Ontem nós vimos que a escritura é inspirada por Deus, tem o sopro de Deus. We remember that same word for God breathed is what he had in Genesis. Nós lembramos que a mesma palavra para o sopro de Deus é a palavra usada lá em Gênesis, That breath of life. ou fôlego de vida. And by the way, we are the only creatures he gave us that breath of life to. E a propósito, nós somos as únicas criaturas a quem Deus deu esse sopro de vida. He didn't breathe this same breath of life into the animals. Ele não deu esse mesmo fôlego de vida nos animais, He did it for us. mas ele soprou em nós. What a privilege. Que privilégio, né? So the breath of life in scripture, Então, sopro de vida na escritura how we need it every single day of our life. é algo que nós precisamos muito todos os dias da nossa vida. That's how we live and survive and thrive in difficult days. E é assim que nós vivemos e sobrevivemos e brilhamos em dias difíceis. So scripture is also good for life for us. Então, a escritura também é boa para a vida, para nós. So as we breathe it in, what does it do for us? Então, quando nós respiramos, o que acontece em nós? The first thing it says is it teaches us. A primeira coisa que diz é que nos ensina. How many of you are here are teachers? Quantas de vocês que estão aqui que são professoras? Okay. Wow, there's a lot of you. Bastante, né? Várias What are vocês. the ages that you teach? Qual a idade que você ensina? Okay. Physical So a wide range? É. Okay. Okay. Então, são adolescentes que ela ensina educação Anybody física. else? Ages? Mais alguém? Alguma idade diferente? 7 to 8? Alguém mais? Oh, special kids Special with needs? special needs? 5. Adultos? Adultos. Oh, Todas as idades. Okay. So, as teachers, Então, somebody over there wanted to quem, say. 2 aninhos? Ah, 2 2 aninhos. Oh. Okay, so as teachers, do you find it that some days are harder to teach than others? Como professoras, vocês têm alguns dias que são mais difíceis que outros? Yes. What are your favorite kind of students? Quais são os alunos favoritos que vocês têm? Let's hear it. Deixa eu ouvir. Quais são os tipos de aluno favoritos de vocês? Those that pay attention. Those that pay attention. Quem mais? Mischievous and yet obedient. Okay. Meus também.
She likes the mischievous ones. Generally, do you find that you pay closer attention to those who actually pay attention to you? Você já sentiu que você presta mais atenção naqueles que prestam atenção em você? Você dá mais atenção para eles? Why? Por quê? Eles criticam? Yes, she said, I receive a lot of criticism, and so I want to pay attention to see if I'll make up to them. Okay. Okay. Because there's interaction. Interaction. Significa que aquele que presta atenção vai aprender algo. It means that one that is paying attention will actually learn something. There's a kind of a reflection of a desire to learn, Parece que tem reflexo de desejo de aprender, né? right? So if you see a student that's sitting like this, Então, se você vê um aluno sentado assim, what do you feel? o que você sente? The student doesn't Yeah, really this is wanna a waste learn. of my Isso time. É uma perda de tempo, a gente pensa, You are a né? waste of my time. Pensa, você é uma perda do meu tempo. I'm here because I have to be here. Eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui. So Scripture says that it is good for teaching. Então, a palavra diz que ela é boa para ensinar. And it's interesting because Paul starts reminding Timothy E é muito interessante porque Paulo começa, então, a lembrar Timóteo, in the beginning of 2 Timothy, no começo de 2 Timóteo, he starts reminding him of his roots. ele começa a lembrá-lo de suas raízes. Who were the influential people in Timothy's life? Anybody remember? Quem eram as pessoas influentes na vida de Timóteo? Alguém aqui lembra? The mother and grandmother. What does it say of them? It says, remember who were your teachers, E your diz- grandmother and your mother, E aí ele diz, lembre-se de quem eram suas professoras, a sua avó e sua mãe. right? Certo. So stop right now and think, Então agora pare um minutinho e pense, who were those people in your life, quem são essas pessoas na sua vida? in your spiritual Na life, sua vida espiritual, who you consider to be your teachers, que você considera os seus professores, that really taught you about God? que realmente ensinaram você sobre Deus. Write it down. Write their name down. Escreve o nome delas, escreve. It could be a Sunday school teacher. Pode ser um professor de escola dominical, It could be your mother, your grandmother, your pode ser sua grandfather, mãe, sua avó, seu avô, a friend, um amigo, amiga, your pastor. seu pastor, It could be anybody. pode ser qualquer pessoa. What were your roots in the faith? Quais são as suas raízes na fé? And so once you write their name down, it could be 2, 3 people. It doesn't have to be just one. Então, depois que você escrever os seus nomes, talvez uma, duas pessoas, não precisa ser uma única pessoa. Have you ever thanked them? A minha pergunta é, você já os agradeceu? Have you told them what they've meant to you? Você já falou para eles o que eles significaram para você? You know, a lot of times we wait till somebody is dead to say good things about Você them. sabe que muitas vezes a gente espera até que a pessoa morra para falar coisas boas a respeito dela. We don't tell them what they mean to us. A gente não fala para elas o que elas significam para nós. So this is just extra credit for you. Então aqui é só uns pontos extras para vocês, tá bom? Write them a thank you card. Escreve uma notinha de Or gratidão better para yet, tell them in eles. person. Ou, se puder, melhor ainda, fale com eles pessoalmente. Paul is reminding Timothy of his roots. Paulo está lembrando Timóteo de suas raízes. They're so important. Elas são tão importantes. And we'll talk about why they're so E important. depois nós vamos falar por que elas são tão importantes. You know, the interesting thing that Paul is telling Timothy that he doesn't have everything he needs to be a pastor. He's all set. He's ready to go. Sabe que o importante é que Paulo não está falando para Timóteo que ele já tem tudo o que precisa para ser um pastor, que ele está todo pronto, que tudo bem, só começar o ministério. How many of you as teachers, they require of you to continue your education to stay up to date? Quantas de vocês aqui como professoras sentem a necessidade de continuar estudando para estar sempre atualizada? How many? Quantas de vocês sentem essa necessidade? Okay, how many are nurses or doctors? Quantas aqui são enfermeiras ou médicas? And they require of you to continue your E education. também pedem que você continue estudando. Why? Por quê? Why do you need to continue your education? Por que você sempre continua a precisar estudando? Anybody? Alguém tem alguma resposta para Is isso? it because you have nothing better to do with your É time? porque você não tem mais nada importante para fazer com o seu tempo? Because life is about learning. Não sabe
Because we don't know everything. right? What else? Que mais? To be up to date, to act with responsibility, to be responsible, to be, Actualizar. to be Okay. Because we don't know everything, right? We finish college and they send us into work. Porque a gente não sabe tudo, né? A gente termina a faculdade, eles mandam a gente para o mercado de trabalho, But see, God created us to be lifetime learners. mas sabe, Deus nos preparou para sermos aprendizes a vida inteira. Not to, okay, you have everything you need to know. If you read through the Bible once, you're good to go. Não é assim, tipo, olha, você já leu a Bíblia inteira uma vez só, então você já sabe tudo que você precisa para a vida toda. I don't know about you, but I want to have a doctor that stays up to date on new techniques. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de ter médico que está sempre atualizado com as novas técnicas, com os novos tratamentos. Anybody would like to be treated like 50 years ago, how they had medicine? Existe alguém aqui que gostaria de ser tratada por um médico que ficou lá com os ensinamentos de 50 anos atrás? No, thank you. Não, obrigada, né? The same with teaching, É a mesma coisa com o ensino, com ensinar, the same with counseling, com aconselhamento, the same with living, com vida, the same with being a mom. a mesma coisa sobre ser uma mãe, a But more than maternidade, anything, mas mais do que qualquer outra the coisa, same with being a daughter of the a king. mesma coisa sendo uma filha do rei. God intended for us to be lifetime learners. Deus tem para nós sermos aprendizes de uma vida toda com Ele. You know, but somehow Mas de alguma forma, there's a combination of things. existe uma combinação de coisas. We kind of sit back in the spiritual aspect of our life. Às vezes a gente se acomoda no aspecto espiritual da nossa vida. And we are happy just to get maybe, 45 minutes on Sunday morning. E a gente fica feliz com talvez, sei lá, 45 minutos no domingo de manhã, num culto. Is that really enough? I mean, God, is He not worthy of being studied and being loved? Será que isso é suficiente mesmo? Será que Deus não é digno de ser estudado e amado pela gente? But see, this is just how we operate. We take care of the immediate, what's tangible, what's out there that's easy to meet. Mas é assim que a gente funciona. A gente toma conta daquilo que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, das necessidades urgentes. And it's really suffering and difficult things where God gets our attention. E é através do sofrimento, passando por coisas difíceis, que Deus chama a nossa atenção. And He shows us our lack. E Ele mostra a nossa falta. Sometimes we perceive it as His disfavor towards us. Às vezes a gente percebe esse sofrimento como algo que não foi legal da parte de Deus com a gente, But it's really His call to come near for protection. mas na verdade Deus está nos chamando para ficar perto dele, para nossa proteção. Are you suffering? Are you hurting Você está passando por um momento de sofrimento? Você está em dor? in difficult times? Você está passando por momentos difíceis? All God is saying to us is come near. Tudo que Deus está dizendo para nós é: venha para perto, chegue-se. I want to teach you. Eu quero te ensinar. How do you live in this? Como você pode viver nessa situação? How do you become strong Como você pode se fortalecer? when it seems like all it's doing is wanting to weaken you? Quando parece que todas essas circunstâncias querem apenas te enfraquecer. So yesterday we talked a little bit about these women, right? Verses 6 and 7. Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre essas mulheres no versículo 6 e 7. What was the quality? They were always seeking to learn, but never able to come to the knowledge of the truth. Que era a questão que elas estavam sempre buscando aprender, mas nunca conseguindo chegar ao conhecimento da verdade. And we said that's not who we need to be. E nós falamos que não é esse tipo de mulher que nós precisamos ser. We talked about God giving us this mind Nós falamos sobre Deus nos dar a sua mente, that is brilliant. que é brilhante, Each and every one of you have been given a brilliant mind e cada uma de vocês aqui recebeu uma mente brilhante de Deus. to understand Him and to walk with Him. Para entendê-lo e para caminhar com Ele. You know, all of Paul's prayers are about that you may know the love of Christ. E todas as orações de Paulo se referem a vocês conhecerem o amor de Cristo. How deep and how wide it is. Quão profundo e quão vasto Ele é. See, it takes a lifetime of learning. E para conhecer isso é uma vida inteira de aprendizado. And every year I think, man, I've learned a lot, but I still have so much more to learn about Him. E todo ano eu penso,
puxa, eu aprendi tanto, mas eu tenho tanto mais para aprender sobre ele. And that is the spirit of a learner. E esse é o espírito de um aprendiz. That's the word for disciple. Essa é a palavra para discípulo. We are disciples of Christ. Nós somos discípulos de Cristo. You know, and that word can seem very common to us, but not understanding its root. E essa palavra pode parecer muito comum para nós, mas se nós não entendermos sua Because raiz, we don't use it a lot, but it was a common word used in Paul's time. que a gente não usa muito, mas era uma palavra comum na época de Paulo. Because in that time, people would take on an apprentice. Porque naquela época as pessoas realmente andavam com aprendizes. And that apprentice would live and work with the person who's teaching them. E esse aprendiz vivia e trabalhava com a pessoa que estava ensinando a ele. And so this person was a disciple, Então essa pessoa era um discípulo, uma discípula, and that is what Christ wants us to be. e é isso que Cristo quer que sejamos. It said, "They will know you are my disciples Ele diz, Jesus disse, e eles saberão que são meus discípulos two ways. de duas formas. If you obey my commandments Se vocês obedecerem os meus mandamentos and if you love one another." e se vocês amam uns aos outros. We can't have one without the other, Não dá para ter um sem o outro, right? certo? So let's take a look a little bit. If you look at verses 6 and 7 Então, of vamos- chapter 3, Então vamos olhar novamente o versículos 6 e 7 do capítulo 3. and we're going to learn because, first of all, to be a lifetime learner, E nós vamos aprender porque, em primeiro lugar, para ser um aprendiz de vida inteira, there are things that you don't want to learn tem coisas que a gente não quer aprender, that are wrong, que são erradas, that we need to stay and be very careful. e que a gente precisa manter distância e tomar muito cuidado. Do you know how a banker learns to know what money is false? Você sabe como um banqueiro sabe dizer a diferença do dinheiro falso e verdadeiro? They give him to handle only the true money. Eles dão para essa pessoa o dinheiro verdadeiro só, para ele tocar. And after a period of time, E depois de um certo período de tempo, they will infiltrate the wrong cash or the false cash, eles colocam umas notas falsas no meio das verdadeiras. and they will know he has learned E eles vão saber que essa pessoa aprendeu a discernir by the touch. pelo toque. Because all of a sudden they're touching and they're counting, Porque de repente eles estão contando o dinheiro, estão and then he tocando. goes, this one doesn't feel right. Aí ele sente aquele toque e fala, tá diferente isso aqui. And then they take it out, Aí eles tiram, examine it in the light. dão uma examinada à luz. Now they have special machines, Eles têm agora máquinas especiais, but that's how they teach them. mas é assim que eles ensinam a And pessoa a Scripture saber. warns us that there are things that we need to be careful of. E a Escritura nos ensina, então, que tem coisas com as quais nós devemos ter muito cuidado. So would you read verses 6 and 7? Então, os versículos 6 e 7 dizem assim: São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Go ahead and read verses 8 to 9, please. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. So they appear to be good teachers Então, eles parecem ser bons professores. because it says they have this, in verse 5, it says they have this appearance. They hold to a form of godliness. Porque no versículo 5 diz que eles têm essa aparência de piedade, Although they have denied its power. mas eles já negaram seu poder. That's the challenging part. Essa é a parte desafiadora, That it looks real porque parece real, and it maybe is real, talvez seja real, but there's no power in what they preach. mas não tem poder em sua pregação. Have you ever felt like when you're hearing somebody Você já sentiu quando você está ouvindo and alguém you're like, wow, that sounds really e good, que você fala, uau, que coisa maravilhosa, but how? mas como? How? Como? How is that going to change my life? Como isso vai mudar a minha vida? See, these were the type of teachers that inserted themselves among these weak women. Esse era o tipo de professor que se infiltrava dentre as mulheres mais fracas. They had a form of godliness, Eles tinham uma aparência de piedade,
but they denied its power. mas negavam seu poder, o poder de Deus. What does Scripture tell us about Satan? O que a Escritura nos diz a respeito de That he Satanás? disguises himself as what? Que ele se disfarça como o quê? Angel of Light. Who hates to be lied to? Quem odeia receber uma mentira? Que mintam pra gente. Eu não gosto que mintam. To feel deceived? Se sentir enganada, To feel se manipulated? sentir manipulada, We don't like that. a gente não gosta disso. And when we realize that that's what's happening in our life, E quando a gente percebe que é isso que está acontecendo na nossa vida, we kind of we're not very nice. a gente não é muito legal com a pessoa. We get mad. A gente fica brava. We might even yell. A gente talvez até grite. And sometimes we might even throw things. E às vezes a gente pode até jogar coisas nas And we feel pessoas. foolish. E a gente se sente tola. And then there's this thing that comes in that you feel like you've wasted time. E aí tem aquela sensação de perda de tempo. And these are these false teachers. E esses falsos profetas, They were professores são hypocritical assim. men. Eles eram homens hipócritas. The question is, do these men live in private what they preach in public? A pergunta é, esses homens vivem na vida real, na vida privada deles, da mesma maneira que eles pregam, Are they just there for show? ou eles estão ali só para mostrar que são bons? See, over the years, I've become kind of a people watcher. Eu, ao longo dos anos, me tornei uma observadora de pessoas. The interesting thing, I lived in France for 10 years as missionaries. A coisa interessante é que eu morei na França por 10 anos como missionária, eu e meu marido. And one of the things that the French people love to do E uma das coisas que os franceses amam fazer is people watch. é observar as pessoas. Why do you think if you see in the movies or in the shows, the cafes have tables on the sidewalk? Por que vocês acham que quando vocês veem num filme assim, em algum show, você vê que os cafés têm todas as mesinhas do lado de fora, na calçada? There's nothing wrong with using your eyes to observe a person who seems to be preaching at you God's word. Não tem nada demais você observar uma pessoa com seus olhos, uma pessoa que está pregando para você a palavra de Deus. And what do you filter? E o que você filtra? Is this truth? É verdade? Is this a truth according to the word of God? Essa é a verdade de acordo com a palavra de Deus? The Bereans, they were people in the Bible. Os Sorry, Bereos. Bereus eram as pessoas na Bíblia They were an area in Greece que estavam numa parte da Grécia, where Paul said that he went to preach to them. onde Paulo diz que foi lá pregar para eles. And he said that every day E ele diz que todos os dias these people would search the scriptures essas pessoas estudavam as escrituras to see if these things were so. para ver se as coisas eram daquele jeito mesmo. Os crentes de Bereia. How about us? E quanto a nós? We need to be very careful Nós precisamos ter muito cuidado. that when you're sitting under the teaching, even myself, Que quando vocês estão recebendo o ensino, até mesmo o meu, that you go, is this really true? Is this what's in scripture? que você vai para a escritura e fala assim, gente, é isso mesmo que a Bíblia diz? É That's a verdade? lifetime learner. Essa é uma vida de um aprendiz, uma That's vida somebody who searches the scriptures. é alguém que está sempre procurando as Goes, does escrituras. this line up with what God is telling E me? fala, isso está de acordo com aquilo que Deus me diz? This is how we avoid being deceived. É assim que nós evitamos ser enganadas. So the first one is the quality of the people who are teaching us. Então, em primeiro lugar, nós temos que prestar atenção na qualidade das pessoas que estão nos ensinando. Be careful of hypocritical men and women. Cuidado com homens e mulheres hipócritas, That in private they live very different than what they preach in que public. têm uma vida privada bem diferente da vida pública deles. The other thing they say they do Uma outra coisa que eles falam que fazem is they captivate weak women, é que eles conseguem cativar mulheres fracas, weighed down with sin. que estão cheias de pecados. Okay, I'm going to get really practical with you this Agora morning. eu vou ficar bem prática aqui com vocês essa manhã. Sometimes people can deceive us Às vezes as pessoas conseguem nos enganar because we are weighed down with sin. porque a gente está sobrecarregada de pecado. The scripture says that sin blinds us. A Escritura diz que o pecado nos cega.
that it keeps us from seeing truth. que nos impede de ver a verdade. So we can become a prey to false doctrine and false living Então nós podemos nos tornar presas fáceis para doutrinas falsas, ensinos falsos, when we live in sin, quando estamos vivendo em pecado. when we allow sin to weigh us down. Quando nós permitimos que o pecado nos sobrecarregue. So a very practical way to stay free from being caught in false doctrine Então, uma forma bem prática da gente ficar longe de cair nesse engano is to practice confession. é praticar a confissão. You know, I grew up in Argentina, Eu cresci na Argentina, in a Catholic country, num país católico, and every day in this small little town where we were at, you could hear the church bells ringing. e todo dia nessa cidadezinha pequena que a gente estava, você conseguia ouvir os sinos das And you knew when igrejas. people were walking into E confession. você sabia quando as pessoas estavam entrando para a hora da confissão. And I find it marvelous that we are free from having to confess to a man, E eu acho incrível que a gente está livre dessa coisa de ter que confessar para um homem, that we can go straight to God. que a gente pode ir direto para Deus, But mas I think somehow in our Christian faith, eu acho que às vezes na nossa fé cristã, we don't practice confession. a gente não pratica a confissão. We don't confess to God, A gente não confessa para Deus. and so we are weighed down by E sin. aí a gente fica sobrecarregada com o What is pecado. his promise to us? Qual é a promessa dele para nós? If we confess our Se sins, confessarmos nossos pecados, he is what? ele é o quê? So my question to you, Então a minha pergunta para vocês é: when was the last time you confessed? qual foi a última vez que você confessou pecado para Deus? Don't be vulnerable Não fique vulnerável and be weighed down by e sin sobrecarregada de pecado. and then allow to be deceived. E daí se permitindo então ser enganada. So the other one is that they are never able to come to the knowledge of truth. Uma outra característica dessas mulheres é que elas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. They are enslaved. Parece que elas estão aprisionadas. See, the false teachers know these women are weighed down with sin. E os falsos profetas, os falsos professores, eles sabem que essas mulheres estão sobrecarregadas de pecado. And they shame them into doing things Então eles as envergonham e as levam a fazer coisas, instead of freeing them with the word of ao God invés de libertá-las com a palavra de Deus and giving them the freedom to confess their sins e dá-las a liberdade de confessar seus Turn from pecados them. e abandoná-los and walk right, e andar de forma correta diante do Senhor. they keep them enslaved. Esses falsos profetas, eles mantêm essas mulheres escravizadas. So let's contrast the truth of Timothy and what he grew up with. Então vamos contrastar a verdade de Timóteo na qual ele viveu. In 1:14 it says, knowing from whom you learn these things. Em 2 Timóteo 1,14 diz: sabendo de quem vocês receberam essas coisas, It was his grandmother and mother. que era a avó e a mãe. If Timothy knew anything, Se Timóteo sabia qualquer coisa, he saw behind closed doors. ele viu na vida prática, através de portas fechadas. Don't our kids know everything about us? Os nossos filhos sabem tudo sobre a gente, não? They know the reality of where we are. Eles sabem a realidade de quem somos. They know who we are. Eles sabem quem somos e onde estamos. Side note for us. Um parênteses aqui para nós. How do kids learn? Como que as crianças aprendem? How do we learn? Como a gente aprende? We imitate conduct. A gente imita o comportamento. We can have a lot of pretty words A gente pode ter palavras lindas and say the right e things, falar as coisas certas, but they're not going to follow our pretty words. mas as crianças não vão seguir as nossas palavras Because the bonitas. pretty words only have power if there's life behind the Porque pretty as words. palavras bonitas só vão ter poder se tiver uma vida consistente com elas. It is said of Timothy's mother and grandmother that they had a sincere faith. E aqui Paulo fala que a avó e a mãe de Timóteo tinham uma fé sincera, That means without hypocrisy. que significa sem hipocrisia. A classic example is Um exemplo clássico é: you can say to your child, don't steal, você pode falar para o seu filho, não roube, but you have all the pens from work at your house. mas você tem todos os lápis do seu trabalho na sua casa. Or somebody calls and you say, tell them I'm not here. Ou alguém liga e você fala que eu não tô. What are they learning? O que eles estão aprendendo? They're learning Celular. through your conduct
not through your words. Eles estão aprendendo através da sua conduta, não através da sua palavra. So sincerity. Então, sinceridade. Watch those people who are real, Observe as pessoas que são reais, who will say, "Oh, how are you doing today?" que vão dizer, e aí, como você está hoje? Not good. E fala, nada bem I'm não. struggling and I'm working through some things. Ah, eu não estou bem, eu estou com dificuldade em algumas coisas, trabalhando em algumas áreas. Can you pray for me? Você pode orar por mim? See, those are people you can imitate. Essas são pessoas que você pode imitar. That's real. Isso é real. So, faithful women. Então, mulheres fiéis. Second of all, Timothy learned from, it says, verse 15, it says, they were able to give you wisdom that leads to salvation through faith. No versículo 15 diz, elas puderam levar você à salvação, a sabedoria que leva à salvação. So, truth that sets us free, Então, a verdade que nos liberta, not keeps us captive. a verdade nos liberta e não nos mantém escravizadas. It encourages us to confess, Nos encoraja a confessar, to say, I'm sorry, a dizer, sinto muito, me perdoe, I have sinned against eu you. pequei contra você. You know, I think of, I grew up in a generation where saying, a parent saying he was sorry to their children was not okay. Eu cresci numa geração em que para os pais pedirem perdão para os filhos não era uma coisa certa, não Because era they were the correto. authority. Porque eles eram autoridade. And sometimes we filter culture, we take our culture E às vezes a gente pega a nossa cultura and we take the word of God and filter it through our culture. e pegamos a palavra de Deus e filtramos através da nossa cultura. Instead of taking the word of Ao God invés de pegar a palavra de Deus and filter our culture through the word e of God. filtrar a nossa cultura através da palavra de Deus. How are you doing with that? Como você está fazendo isso? Como está isso na sua I vida? remember when that hit me, I thought, that's prideful, Debbie. Eu lembro quando eu pensei nisso, eu pensei, isso é orgulho, Debbie. I had my son sitting next to me, broken because he had sinned. Eu estava aqui com meu filho sentado perto de mim, todo chateado porque ele tinha pecado. He's crying, Ele está chorando. and he was saying, I'm such a horrible son. E ele estava falando, eu sou um filho terrível. I don't know how to do this. Eu não sei fazer isso. How do you still love me? Como você ainda me ama? And I started crying with him, and I said, I am a horrible mother. E eu comecei a chorar e falei, eu sou uma mãe terrível. I've never been a mother to a teenager before. Eu nunca fui mãe de adolescente. I don't know how to antes. do Eu não this. sei fazer isso. Let's learn together. Vamos aprender juntos. Let's seek God together. Vamos buscar ao Senhor juntos. What was I doing there for my O son? que eu estava fazendo ali com meu filho? I was modeling for him Eu estava sendo modelo para ele. honesty, De honestidade, of confession, de confissão, of forgiveness, de perdão. and seeking the source of wisdom. E buscando a fonte de sabedoria. So there are two very different types of learning. Então tem dois tipos bem diferentes de ensino, de So if you're aprendizado. going to be a lifetime learner, Se você vai ser um aprendiz de vida inteira, you need to learn from people who are sincere, você precisa aprender com pessoas que são sinceras, who teach the word of God, que ensinam a palavra de Deus, but your responsibility is through their teaching to filter the word of mas God. a sua responsabilidade é através do What ensino deles, they're- através filtrar pela palavra de Deus. What are they saying? Is this really what the word of God is saying? O que eles estão dizendo é realmente o que a palavra de Deus está dizendo? People of sincere faith who live what they preach. Pessoas de uma fé sincera que vivem o que pregam. And that's for us as well. E isso é para nós também. In the home, Na nossa casa, behind closed doors, atrás de portas fechadas. is it good enough to live it at home? Será que é bom o suficiente viver em casa? I remember as a little girl, I was not the most obedient child in Eu my lembro. mother's home. Eu lembro que quando criança eu não era a criança mais obediente não na casa dos meus pais. But I love being with people outside of the home. Mas eu amava estar com as pessoas fora de casa que não fossem But família. the Debbie that was outside of the home Mas a Debbie fora de casa and the Debbie in the home, e a Debbie em casa, you didn't want to know the Debbie in the home. você não queria conhecer a Debbie de casa não. No. Não. My mother didn't want to know that Debbie. A minha mãe também não queria conhecer essa Debbie. And one day she said to me, E um dia ela falou pra mim, she said, Debbie, ela falou, Debbie, do you know that who you are at home, você sabe que quem você é em casa that's the real Debbie? é a Debbie verdadeira? Oh, I was mad. Ai, eu fiquei tão brava. But why was I mad? Mas por que eu fiquei brava?
because I didn't like the Debbie at home either. Porque eu também não gostava da Debbie de dentro de casa I também. like the Debbie outside of the Eu home. gostava da Debbie que era de fora de casa. Do you have two different people? Você tem duas pessoas diferentes em You você? have two different personalities? Você tem duas personalidades diferentes? That shouldn't be. Não deveria ser assim. So, Paul and Timothy, Então, Paulo em Timóteo, he's encouraging, he says, Scripture is oxygen, ele está nos encorajando, dizendo que a Escritura é oxigênio, it's the breath of life, é o fôlego de vida and it's going to teach you. e vai nos ensinar. But have you, as you've already said, a lot of you teachers out there, Mas você, como alguns de vocês já falaram, muitas professoras aqui, it says to be really a teachable spirit, to be somebody who can be taught, para que a gente tenha um espírito ensinável para podermos ser ensinadas por alguém, you have to have some qualities. você tem que ter algumas qualidades. You have to show up in need. Você tem que mostrar a sua necessidade. We are a world that likes to put on a show. Nós vivemos um mundo que gosta de colocar uma máscara. We filter everything we do Nós filtramos tudo que fazemos to show our best face, para mostrar o nosso melhor lado, to be put together. para estar tudo sempre em ordem, tudo em cima. How many of you remember the times where we would take pictures with a roll of film? Quantos aqui lembram da época em que nós tirávamos foto com rolo de filme? Yeah. Okay, don't be ashamed. We're all old here. It's não fine. precisa ter vergonha não, nós estamos tudo velho aqui, tá tudo certo. I remember when I was given a camera with a roll of film, Eu lembro que quando eu estava dando uma câmera com um rolo de filme assim, you would be very careful what kind of pictures you took. você tomava muito cuidado com o tipo de foto que você tirava. Right? And you can certo? look at them and go, oh yeah, I like that one. Aí você olhava e falava assim, ah, sim, eu gostei It was dessa. always this expectation when you went to develop the film. Tinha muita expectativa quando a gente ia revelar o filme, né? Revelar as fotos. I wasted so much money on film. Nossa, eu gastei tanto dinheiro com os When you pull out the filmes. pictures, you're like, oh, that's awful. Que você olhava só e falava, nossa, tá horrível isso aqui. Nossa. I have proof at home. I saved them all. Eu tenho prova em casa, eu guardei todas elas. Thank God you can erase pictures now before you Graças a develop Deus them. que agora você pode apagar as fotos. But you know, being in need, showing up the way we really are, Mas sabe, quando a gente está em necessidade, que a gente mostra quem a gente realmente é. that's what's required of a lifetime learner. É isso que é requerido de uma pessoa, um aprendiz de vida inteira. I have a verse, Matthew 5:2. Eu tenho um versículo lá em Mateus 5:2. Mateus capítulo 5, versículo 2. 2 or 3? 2 and 3. Go ahead. Because says blessed are the poor in spirit, because so it's 3. Yeah. Na verdade o 3, por favor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. It's it there. Muito bem. O 2 e ele começou a ensiná-los dizendo: aí, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. You know that term poor in spirit. Mas sabe esse termo pobres em espírito? Nobody wants to be poor. Ninguém quer ser pobre, né? Right. Certo? You don't want to be in need. Você não quer passar necessidade. You don't want to have that having to ask somebody to help you. A gente não gosta de estar naquela situação de ter que pedir ajuda para alguém. There's a vulnerability to that. Tem vulnerabilidade nesse tipo de situação. But God says that's exactly what we need. Mas Deus diz que é exatamente isso que precisamos. He doesn't want us to show up going, yeah, I know that. Ele não quer que a gente apareça e fale assim, ah, eu sei isso. I know that. Ah, eu sei isso. I have actually one of my biggest things that I don't allow my children to say at home. Uma das coisas que eu não permito que os meus filhos digam em casa I know. é, ah, eu sei. Eu I sei. just want to just take them and go, no, you don't. Eu tenho vontade de pegá-los pela pessoa e falar, não sabe não. I know, Mom. You don't have to tell me Ah, again. eu sei, mãe, não precisa me falar não, tudo bem, não. But a lot of times that's how we are to God. Mas muitas vezes nós agimos assim com Deus. Oh, you're going to talk to me again about this? Fala assim, ah, não, Senhor, o Senhor vai falar comigo de novo sobre isso.
He wants us to show up like those poor in spirit. O Senhor quer que a gente apareça, se apresente diante dele como esses pobres em espírito. It says, "Blessed are the poor in spirit." Diz, bem-aventurados são os pobres de espírito. Blessed means super happy Bem-aventurado significa muito feliz. to be poor in spirit. Ser pobre de espírito. That is amazing. É incrível isso, né? When I was a missionary a few years back in France, Quando eu era missionária, alguns anos atrás na França, I've never been a beggar. eu nunca fui uma mendiga. I've always been pretty self-sufficient. Nunca fui uma tipo de pessoa que fica pedindo as coisas. Eu sempre fui autossuficiente. It's something God has been working on in my life. E isso é algo que Deus tem trabalhado na minha vida. But I remember a time where we were struggling to pay for the bills for the property that God had given us. Mas eu lembro da época que nós estávamos tendo dificuldade para pagar as contas da propriedade que Deus tinha nos dado. Somehow our support hadn't come in. De alguma forma o nosso sustento não tinha entrado. And we had used our personal money to pay for bills that were coming in. E a gente estava usando o nosso dinheiro pessoal para pagar as contas que estavam chegando. And the more you did that, you realized that your bank account was at zero. E claro, quanto mais você faz isso, de repente você percebe que a sua conta está zerada. And the bank called us to tell us they were blocking our card. E aí o banco então nos ligou para nos dizer que estavam bloqueando os nossos cartões. And my husband was away on a trip. Meu marido estava viajando. And I remember that feeling of having to call my best friend in France E eu lembro do sentimento que eu tive de ter que ligar para minha melhor amiga na França and ask her if I could borrow some money. e pedir um dinheiro emprestado para ela. I felt so humiliated. Eu me senti tão humilhada. I felt so small. Eu me senti tão pequena. I felt so insignificant. Eu me senti tão I was insignificante. so ashamed. Eu estava com tanta vergonha. My friend was so gracious. Minha amiga foi tão graciosa, tão She gentil. came immediately Ela veio imediatamente and helped me. e me ajudou. But see, God wants that spirit of the poor in spirit. Mas Deus quer exatamente esse espírito dos pobres em espírito. That when we come to His Word, Que quando nós chegamos à sua palavra, we are like that beggar who is so realizing his lack a gente é como um mendigo que tem tanta noção da sua falta that all he can do is just lift his hands. que tudo que ele faz é levantar a mão assim. Please fill them. Por favor, encha a minha mão. That's a lifetime learner. Isso é uma vida de aprendizado com o Senhor. That's how we need to come to the Word of É God. assim que nós precisamos nos achegar à palavra de Deus. And that's how when difficult times come E é assim que quando as dificuldades vêm in everyday life, na vida cotidiana, Paul is warning Timothy, Paulo está alertando Timóteo. come to God in need. Venha até Deus na sua necessidade. Every morning I try to go, God, I need you this morning. Toda manhã eu tento falar para Deus, Deus, eu preciso de ti essa manhã. Because I told you I'm working on my self-sufficiency. Porque eu falei para vocês que eu estou trabalhando na minha autossuficiência. It's just self-sufficiency saying, no, Lord, I need you. I don't need me. E nessa autossuficiência, para quebrar isso, eu tenho que falar, Senhor, eu preciso do Senhor, não I don't de like mim. me. Eu não gosto de mim. I want you. Eu quero que o Senhor reine. So the first quality of a good learner Então, a primeira qualidade de uma boa aprendiz is poor in spirit. é ser pobre em espírito. Is going, I need you. É chegar e falar, Senhor, eu preciso de ti. Do you guys have this hymn here in Brazil? Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Eu acho que sim, nós temos aquele hino em português que fala, Senhor, eu preciso de ti, a todo momento preciso de ti. I had a hard time singing that song before Eu tenho dificuldade de cantar essa música. because I was like, I don't need you. Porque eu falo, eu não preciso do Senhor, não. I've been trained. I got what I need. Eu já fui treinada, tenho educação, tenho tudo que preciso. Until difficulties hit my life, Até que as dificuldades chegam na minha vida. I didn't know what to do with them. E aí eu não sabia o que fazer com They elas. exposed my theology, E essas dificuldades expuseram a minha teologia. and all I could do was curl up and go, have mercy, God, I need E you. tudo que eu podia fazer então era me curvar e dizer, sim, Senhor, eu preciso de ti. And every day since then, I've been asking E God, todo dia, desde então que Deus começou a me quebrar, eu tenho pedido ao Senhor. don't let me forget. Não me deixe esquecer I'm poor in spirit. que eu sou pobre no espírito. I need you. E eu preciso do Senhor. And so the second quality Então a segunda qualidade is not proud. é não ter orgulho.
A beggar is not proud. Uma pessoa, um mendigo não tem orgulho. There is no room for pride Não tem lugar para orgulho na vida Why? dele. Por quê? because they need to eat. Porque eles precisam comer. We need to remember E nós precisamos lembrar that in our relationship as a lifetime learner, que no nosso relacionamento como um aprendiz de vida toda, there's no room for pride. não tem lugar para orgulho. Now, it creeps up a lot. It will come up into your life, that pride. Agora, orgulho gosta de se manifestar e se manifesta na nossa vida. I remember when I first got married, Eu lembro que quando eu casei, assim que eu casei, I wanted to be this perfect wife for my eu husband. queria ser a esposa perfeita para meu marido. And I was very intimidated by the relationship he had with his mother. E eu ficava muito intimidada com o relacionamento que ele tinha com a mãe dele. She seemed to do everything right. Ela parecia fazer tudo certo. I mean, at least the way he talked. Pelo menos era da maneira que ele falava dela, né? And I remember I was folding laundry, E eu lembro que um dia eu estava dobrando as roupas. and she was folding laundry, E ela estava dobrando as roupas. and she said to me, E ela falou para mim, very sweetly because she's adorable, de um jeito muito doce, porque ela é adorável. she said to me, she goes, this is how I fold my sheets. E ela falou assim, Debbie, é assim que eu dobro os meus lençóis. Something just rose up in me. A coisa aconteceu no meu coração. Oh, you've all been there, right? Vocês todos já passaram por isso, né? She's not going to teach me how to fold Eu sheets. falei assim, ela não vai me ensinar como dobrar lençol, né? Who does she think she is, my mother? Quem que ela pensa que ela é, minha mãe? And I'm like, I know how to fold sheets. E eu falei assim, não, tudo bem, eu sei dobrar lençol. I felt awful after I said that E depois eu me senti terrível de ter falado isso. because I thought, oh, there was pride again. Porque eu falei, orgulho novamente. And I am working daily E eu tenho trabalhado diariamente on shutting up the pride in my life para calar o orgulho na minha vida. and realizing E perceber that each and every one of you in this room que cada uma de vocês nessa sala, nesse lugar, have something to teach me. tem algo para me ensinar. You know, scripture says E a Escritura diz that we grow que nós crescemos by what every joint supplies. pelo que todas as juntas provêm, nos dão. So what does that O mean? que isso significa? You know, it says, can the arm tell the hand I don't need you? Que o braço pode falar para a mão, eu não preciso de você? No, Não, that would be silly. isso seria bobo, But that is pride. mas isso é orgulho. When we say to one another, I don't need to learn from you. Quando a gente diz uma para outra, eu não preciso aprender com você, não. So 1 Corinthians 4:7, I'm just going to read it to you, you can do. Então, 1 Coríntios 4:7, eu vou ler e a Suzy vai traduzir. It says, for who regards you as superior, Porque quem se considera superior? Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? and what do you have that you did not receive? O que você tem que não tenha recebido? And if you did not receive it, E se o recebeu, why do you boast as if you had received it? por que se orgulha como se assim não fosse? That pretty much shuts up pride in us, Eu doesn't acho it? que isso acaba com o orgulho na nossa vida, não acaba não? What do you have that you haven't O received? que você tem que você não tenha recebido? The answer is simple, right? Eu acho que essa resposta é simples, né? Everything we have received. Tudo que temos nós You recebemos. see, humility says all is grace. Você vê, a humildade diz que tudo é graça. It's not because I worked hard and I studied hard. Não é porque eu trabalhei duro, porque eu estudei muito. All those things are important. Todas essas coisas são But importantes. humility says, I Mas a have received humildade it all. diz, eu recebi tudo isso. All is grace. Tudo é graça. And every one of you can teach me E something. cada uma de vocês aqui tem algo para me This ensinar. has been a huge area in my life Essa tem sido uma área gigantesca na minha vida, that I continue to battle. que eu continuo a lutar contra. And I'm pretty sure I'll continue to battle it until the end of my days. E eu tenho certeza que eu vou lutar contra isso até o final dos meus dias. Pride. Orgulho. I want to be a lifetime learner, Eu quero ser uma aprendiz de vida inteira. and there is no room for pride. E não tem lugar para orgulho. It doesn't matter who wants to come teach me. Não importa quem quer vir me ensinar. An exercise I do is just be quiet, Debbie, Um exercício que eu faço é quietinha, Listen. Debbie, ouça and take it. e receba. Maybe it's done differently, Talvez seja feito de forma diferente,
but there's always something I can learn. Mas tem sempre algo que eu possa Scripture aprender. tells us that we also learn from bad examples. A Escritura nos diz que nós também aprendemos com os exemplos ruins. 1 Corinthians 10, 11 through 12. 1 Coríntios 10, versículos 11 through 12, 11 e 12, que eu vou ler aqui. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. How many of you have learned more through your mistakes than the right things you have done? Quantas de vocês aprenderam mais com seus erros do que com as coisas certas que vocês fizeram? Right? Né? So that means there's no room for pride because we will make mistakes. Isso significa que não tem espaço para orgulho, porque nós vamos fazer erros. Do you know what the difference between Saul and David was? Você sabe qual era a diferença entre Saul e Davi? Two men Dois homens who made great mistakes. dois homens que cometeram erros gravíssimos, It's what they did with their mistakes. mas foi o que eles fizeram com seus erros. Humility brings room for you to take your mistakes, A humildade tem espaço para você pegar os seus erros, to admit them, admiti-los, confess them, confessá-los and learn from them. e aprender deles. So learning is built on a spirit of humility. Então, o aprendizado é construído num espírito de humildade, Based on also what other people can teach us. baseado também naquilo que outros podem nos ensinar. Do you realize that the scriptures that you have in your hand, Você já percebeu que a escritura que você tem nas suas mãos, have you ever stopped to think what it took for you to have the Bible in já your hand? parou para pensar o que foi necessário acontecer para que essa escritura chegasse às suas mãos? We take it for granted, don't A we? gente simplesmente acha que deu tudo certo sempre, a gente não dá o valor certo, né? About 10 days ago, I was in Ecuador, Cerca de 10 dias atrás eu estava no Equador and we were able to visit one of the museums of one of the missionaries. e nós visitamos um dos museus de um dos missionários. And in there in a corner was a Guarani New Testament. E na esquininha, assim, no cantinho, tinha um testamento do Wandani. It was this big. Era desse tamanho, gente. Do you know how long it took two women to translate just the New Testament? Sabe quanto tempo levou para duas mulheres traduzirem apenas o Novo They Testamento? lived amongst these people Elas viveram no meio desse povo every single day, todos os dias, every day of their life, todos os dias de suas for vidas, 50 years, por 50 anos, for them to have the New para Testament. poderem ter o Novo Testamento nessa língua. People died for the Word of As God. pessoas morreram pela palavra de Deus. They sacrificed their Eles lives. sacrificaram as suas vidas. I want to show you a quick clip Eu quero mostrar um videozinho rapidinho para vocês of the value of what other people, when they receive the Word of God in their heart language, do valor de que outras pessoas, quando recebem a palavra de Deus na sua própria língua, como eles se sentem, let's watch do it. valor real que quick. eles dão. Vamos assistir? Doy una actividad. Amen.
Yang upniyo na yung kiblam nun na boka. Na yung kumbok neri masyarakat. Emi yung mapon ni sinap. Ni sinimi yung Eu fiz alguma coisa errada, fiz. Eu vou tentar traduzir um pouquinho do que foi dito. Ele disse: Senhor, Deus, Pai, o Senhor tinha que sabe todos os dias de tudo que vai acontecer. O Senhor sabia o dia, a hora que essa palavra ia chegar para a gente. E assim como Simão esperou pela promessa de ver o Salvador e segurá-lo em seus braços, eu aguardei essa promessa de segurar essa Bíblia na minha língua, nas minhas mãos. O Senhor sabia quais línguas teriam a sua palavra e o Senhor sabia que nós teríamos a língua na sua palavra. Nós somos gratos ao Senhor. É algo assim. Did you watch the emotion on their face? Você percebeu a emoção nos rostos deles? They're wiping tears. Eles estavam limpando as suas lágrimas. They're getting to hold the Word of God. Eles finalmente estavam segurando a palavra de Deus. That is who we need to be. Deus é quem nós precisamos. E é isso é quem nós precisamos ser. Let's never forget. Nunca esqueçamos Lifetime learners que aprendizes de longa data da vida toda, value que nós temos que valorizar the people who came before us as pessoas que vieram antes de nós and who paid with their blood e que pagaram com seu sangue so that we could have a copy of the Word of para God. que nós pudéssemos ter uma cópia da palavra de Deus. And it's meant for us to read it, E então ela está aqui para nós lermos, to humbly come before it, para nos achegarmos a ela humildemente and to say, I need you, God. Oh, I need you. e dizer para o Senhor: Deus, eu preciso de Ti, como eu preciso de Ti. Help us. Nos ajude. Remember Lembre-se where we came from, de onde viemos, who we are, quem nós somos and who God wants us to e be. quem Deus quer que sejamos. And the immense privilege it is E o imenso privilégio que é that we have the life-transforming power que nós temos o poder transformador de vida in our hands. nas nossas mãos. Let us treasure it. Vamos então ter muito amor por isso. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por essa palavra dessa manhã e queremos agradecer por todos realmente que possibilitaram que essa palavra chegasse às nossas mãos, Pai. Desde o Antigo Testamento até tempos mais recentes, Pai, te agradecemos. Obrigada mais uma vez, eu digo que nós podemos ter tantas versões, inclusive eletrônica, nos nossos celulares, podendo caminhar e ler a qualquer momento. Que privilégio comparar, compartilhar, tanta coisa que a gente faz tão naturalmente, às vezes esquece, Pai. Mas o maior privilégio é que essa palavra habite em nosso coração, não nas nossas mãos, mas nos nossos corações, ricamente nos nossos corações, Pai. E pedimos que habite nos nossos corações, nas nossas mentes e nos transforme à Tua imagem, para que o Seu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Nós oramos também pelos tradutores, que ainda existem muitos espalhados pelo mundo, traduzindo, trabalhando em criar alfabetos em línguas diferentes, Pai, que o Senhor os capacite, como o Senhor capacitou. Obrigada por essas pessoas que têm tido esse amor, capacite, dê a provisão, Senhor Jesus, e levanta outros, para que outras línguas que ainda não têm esse privilégio que nós temos, tenham, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos filtrar a nossa cultura através da Tua palavra, Senhor Jesus, que transforma a gente sempre para a glória do Teu nome e para o Seu bem. Obrigada, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.